Churrasco dia 24, então nossa comemoração já é desde já, nosso bate-papo super mega especial. E você interage conosco, tem aí dúvidas, manda aqui a sua pergunta, pode falar também o que você quiser, ficar à vontade, tá bom? E vamos falar da Go? Quer economizar nas corridas do dia a dia? Então vem pra Go, gente, Go Transporte Urbano, viu? Lá você encontra preço justo, motoristas prontos para te atender rapidamente. Baixe o app e vá mais longe aí pagando menos. Quando o assunto é transporte urbano em Lavras, a Go é referência, viu? Segurança, conforto e agilidade em cada corrida. Chame agora e comprove. Já baixa aí o aplicativo Go.Transporte Urbano. Siga também no Instagram, @GoTransporteUrbano. Chamou, chegou, mais rápido, mais seguro, mais Go. 11h19, você participa, interage conosco ao vivo, nosso Na Cozinha com a 94 e também no nosso Instagram, viu? Corre pro Instagram, @Rádio 94 Lavras, para você acompanhar o nosso bate-papo mais do que especial. Já está aqui conosco ao vivo o Douglas Leite, do Brasa Fina. Os segredos da brasa, a trajetória de um chefe e a paixão pelo churrasco. O universo da gastronomia vai muito além do sabor. Envolve técnica, experiência e principalmente paixão pelo que se faz. E quando o assunto é brasa, cada detalhe faz toda a diferença no resultado final. Neste Na Cozinha com 94 de hoje, o destaque é ele, Douglas Leite, chefe de cozinha e assador do Brasa Fina, que vem compartilhar a sua trajetória, os desafios da profissão e os segredos para fazer um churrasco de verdade. A nossa conversa promete abrir o apetite e revelar bastidores de quem vive da arte de transformar ingredientes em experiências inesquecíveis. E você já pode interagir conosco, como já diz, fica à vontade, viu? Manda aí no 359-973-30094. E como disse também, o Dia Nacional do Churrasco é comemorado em 24 de abril no Brasil. E nós já estamos comemorando aqui. A data celebra um dos pratos mais tradicionais da culinária brasileira e valoriza a cultura do churrasco, geralmente aí associada a momentos de confraternização entre amigos, família e raízes aí fortíssimas também na tradição gaúcha, viu? E nós vamos falar aqui sobre o churrasco, né? E também aqui conhecer um pouquinho da história do Douglas Leite, né? Douglas, bom dia! Bem-vindo à Rádio 94. Muito bom dia, Lidiane. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado aí pelo convite. Douglas, a gente já começa aqui, né? Falando como que começou aí a sua história na cozinha e o que te levou a se apaixonar pela brasa. Porque a gente sabe que você é apaixonado mesmo pelo que faz. A gente percebe aí, né, o brilho no olhar, né, Douglas? Sim, sem dúvida, Lidiane. Então, começou de uma forma muito simples. No dia a dia, né, fazendo churrasco para amigos, para os meus parentes, para quem a gente, de fato, né, tem um convívio. E aí, com o tempo, né, através desse movimento, né, mesmo que íntimo, né, o pessoal foi falando que, nossa, está muito bom, enfim. E através de um futebol, né, do meu antigo trabalho, fui bancário por 10 anos. E através ali do futebol e das reuniões que a gente fazia pós-futebol, o pessoal foi falando, né? Falou, Douglas, por que você não trabalha com isso? Enfim, até o momento em que eu pedi demissão, né? Fiquei um tempo pensando o que faria e, de fato, a gastronomia me puxou, né? Que eu sempre gostei, tive restaurante, mas estava pensando em sair, mas, de fato, a gastronomia não sai de mim e eu não saio dela. Muito legal ver aí como essa paixão foi surgindo aos poucos e se transformou aí na sua profissão, né, Douglas? Sim. E o que diferencia um assador comum de um assador profissa? Então, processos, né? A gente, para fazer um evento, né, para ser profissional, a gente vai precisar considerar os processos que o evento traz, né? Então, desde da escolha das proteínas, né? Dos insumos, de modo geral, o carvão, né? Inclusive, abraço aí o pessoal da EMAV. O carvão conta muito, né? A lenha, enfim, a escolha dos insumos, né? E uma das coisas mais importantes que vai dizer se você está no caminho certo do profissional se você tem organização ou não, porque para você manter um evento redondinho, funcionando perfeitamente, a gente precisa de organização, né? De bons colaboradores, né? De uma equipe boa,
Né? Abraço a toda a equipe Brasa Fina e obrigado por estar com a gente. Ou seja, não é só colocar a carne na grelha ali, tem toda uma ciência por trás, Sim, né? de fato. Né, Douglas? E como que surgiu o Brasa Fina e qual que é a proposta dele? Bom, o Brasa Fina nasceu da vontade de elevar a experiência dentro do mundo do churrasco. O churrasco, ele nasce nos primórdios, né? Ele é um alimento que desde quando nós nos entendemos por seres pensantes, vamos dizer assim, o churrasco existe. Né? Desde o Homo sapiens, onde ele pegava um pedaço de carne da sua caça, colocava no fogo e já está fazendo churrasco. Isso vem evoluindo, né? Com o passar do tempo. E né, o Brasa Fina, a intenção de trazer o Brasa Fina é trazer experiência diferente. A gente poder fazer combinações dentro das proteínas, molhos e acompanhamentos a ponto de fato, né, trazer uma experiência diferente, né, e marcante para os nossos clientes. E hoje o público busca muito, muito além ali da comida, quer mesmo uma experiência, né, Sim, Douglas? E o que não pode faltar em um churrasco de qualidade? Então, começa antes do próprio momento ali do churrasco, né? Como eu disse, em relação ao carvão, né? A gente precisa de um bom, vamos dizer, condutor, ou criador, né, de combustão, vamos dizer assim, né? Que no caso é o carvão ou lenha. A gente vai ter que ter uma escolha bacana, né, das proteínas, né? Enfim, essa é a questão. Começa por aí, né? Escolher bem. Né? A gente tem que, inclusive, né, tem gente que acende a churrasqueira com 5 minutos de antecedência do churrasco. E principalmente nessas churrasqueiras pré-moldadas que a gente tem em casa, precisa se atentar a isso, porque a churrasqueira está fria, a gente tem que acender com antecedência, no mínimo com 30 minutos, né, para ter uma cocção legal ali na hora que você colocar, né, as carnes. Um bom churrasco é um conjunto, né, Douglas? Sim. Não é só ali a proteína, né? Sim, precisa de sim. todos os detalhes ali bem pensados, né? E qual que é o maior erro ali que as pessoas cometem ao fazer ali o churrasco em casa, que você acha que poderia ficar melhor ainda? Qual que é a dica? Vamos prestar atenção nessa dica. Então, isso aí a gente começa falando da questão social, né? Por que o churrasco existe, né? Inclusive, isso tem diminuído cada vez mais, os almoços de domingo, né, Lidiane? A gente tinha aí nossos familiares aos domingos, fazia lasanha, fazia outros pratos, nossos avós, enfim. E hoje, cada vez mais diminuindo. E era uma delícia. E era uma delícia. Casa cheia. Casa cheia, enfim. Era muito bom. Mas por que o churrasco nasce, vamos dizer assim? É um momento de comunhão, é um momento de prazer com quem amamos ali, né? Através do alimento. Então, começa por aí, não ter pressa. Porque tem gente que chega no churrasco e fala, cadê a carne? Não, calma. Se for uma costela, por exemplo, no sul, né, enfim, com os gaúchos, vai assar ali durante 4, 5, 6, até 12 horas, né, dependendo da proteína, do tamanho, enfim. Já chega perguntando pela carne, já está com pressa Pois e foi só pela carne. Foi para comer e vai embora, mas não é bem por aí, né? O churrasco é isso, né? A gente compartilhar desse momento com quem amamos, né? E, né, outros erros que a gente não pode, né, incidir ali em relação a respeitar o tempo de cocção de cada carne, porque uma costela demora de 6 a 12 horas para fazer, vamos dizer. E um chorizo, um contrafilé, enfim, são 5 minutos na grelha. Então, respeitar, né, esse processo de cocção de cada proteína, né, estudar, né, esse processo. Enfim, furar a linguiça não pode, viu, gente? Furar a linguiça... Não? Não, enquanto está no processo de cocção assando ali em cima da grelha, por exemplo, você não pode furar porque ela foge de todos os líquidos, que vai ajudar nessa cocção. E também, né, no final, quando você for servir, você ter uma suculência, né? Toda proteína você tem que servir com uma certa suculência, senão fica aquela carne seca, esturricada, né? Então, se você quiser furar para colocar num suporte de espeto, por exemplo, sem problema você furar a natura ali, né? Então, furou, colocou para assar, na hora que você retirar, ela ainda vai estar suculenta, não vai fugir caldo. E uma outra coisa também é não jogar água na brasa. Isso aí os nossos tios, os nossos
pais sempre fizeram isso. Você custou a fazer aquela brasa bonita, vermelha, e aí daqui a pouco, quando o fogo sobe, você joga água. Isso, né, estraga, além da brasa, a churrasqueira também. E com certeza essas dicas aí vai salvar muito churrasco. E tem um episódio que aconteceu comigo esses dias, foi fritar uma linguiça, ela falou de linguiça. Eu furei a linguiça e ela foi inchando de uma... Eu falei, gente, vai explodir isso aqui. Aí eu logo desliguei o fogão e saí da cozinha. Eu falei, vamos deixar isso Foi por causa disso? Não, foi, então, né? Ela, no processo de cocção dela, a gente tem os líquidos que vão querer dissipar, né? Assim certo. como também na carne. Não sei se você já viu, quando você tá assando a carne na churrasqueira, o líquido sobe, né? E fica ali uma pocinha, vamos dizer assim, em cima da carne. Os líquidos eles vão se dissipando. Por isso que a gente faz o processo de selagem da carne, que é a reação de Maillard. Quando você sela a proteína, seja ela bovina, suína, né, você está selando ali para que os líquidos se mantenham dentro desse selo, né, que é essa crostinha que a carne faz. Né. Isso já era feito, já se fazia há 30, 40, 100 anos atrás. Só que, né, hoje em dia a gente vai tendo nomes para cada efeito, né, para cada, enfim, coisa que a gente for fazer ali na churrasqueira, né, cada coisa tem seu nome ali, vamos dizer assim. E falar em nome, agora o Brasa Fina também tem produtos personalizados. Eu tô vendo o boné aí. Sim. Você trouxe também aqui um copo Stanley para sortear, isso mesmo, Douglas? Conta pra gente aí dos produtos personalizados. Então, nós começamos agora, né, na semana passada lançamos a nossa marca de vestuário, que são as camisetas, né? Hoje nós temos 4 modelos de camiseta. E também temos produtos que vão linkar ali o movimento, né, do churrasco, né, como caixinha de som, o próprio copo Stanley, né, canecas, facas, tábuas, bonés, enfim, tudo que é relacionado ao movimento do churrasco, a gente vai estar comercializando através da nossa boutique. Que bacana! E esse copo Stanley, você que está ouvindo aí pelo rádio, vem para a live, lindo esse copo, e nós vamos sortear ele aqui no final do programa, hein? Manda aí no 359-9733-0094. Inenarrável estão aqui conosco, Inenarrável Steakhouse. Estão dizendo, grande abraço, meu amigo, sou fã, fera demais, hein? Estão aqui conosco na live. E vocês que estão aí assistindo, ouvindo, tá assistindo, vem pro Zap, manda aqui no 359-9733-0094. Tem um copo lindíssimo aqui do Stanley personalizado aqui do Brasa Fina, que nós vamos sortear aqui no final do programa, viu? Não perca esse bate-papo mais do que especial. Já tá dando uma fome, né, gente? Nós estamos salivando por aqui, né? Acredito que tem muita gente almoçando aí com a gente. Bom apetite aí para todo mundo. Bom almoço, obrigada a vocês aí pela audiência, viu? E Douglas, existe um tipo de carne ideal ali para quem quer começar a acertar ali na brasa? Sim, existe, Diane. Eu elencaria inicialmente em 2, né? Que seria, por exemplo, a fraldinha e um contrafilé. Tá? São cortes usuais que você pode encontrar no seu açougue de preferência, ou então no próprio mercado, rede de mercado aí, que são a fraldinha e o contrafilé, né? A fraldinha porque ela tem ali, de forma muito clara, as fibras, né? Para você poder manusear e tirar as iscas no final, elas ajudam, né? As fibras ali, o movimento das fibras ajudam a você ter uma carne mais macia, tá? Se você cortar a fraldinha, hoje em dia as carnes de modo geral estão muito macias por conta do processo de criação dos animais. Certo. Mas ainda assim você consegue extrair o melhor dessa proteína cortando ela contra a fibra, e a fraldinha te ajuda nisso. Boa dica então para quem já quer começar aí sem errar mesmo, sim, né, sim. Douglas? E o contrafilé ou o chorizo, né, vamos dizer assim, ou até mesmo o ancho, que partem da mesma peça, ela vai trazer uma peça que você vai conseguir treinar para alcançar os pontos que você deseja, né? Bom, quem está em casa aí escutando a gente, às vezes a sua sogra gosta de uma bem passada, mas às vezes o seu filho de 10 anos quer uma mal passada. Então é interessante a gente poder servir todo mundo, sim, na sua, né, singularidade, né? Trazer aquilo que a pessoa quer comer de fato.
E agora a gente entrando aí no clima da data, dia 24 é Dia Nacional do Churrasco. O que essa data representa para você, Douglas, que vive a brasa aí no dia a dia? Então, Lidiane, hoje eu vivo um propósito de vida, sabe? Como eu havia dito anteriormente, eu fui bancário por 10 anos, né? De fato, foi um trabalho muito bacana, onde eu aprendi muito e trago muitas experiências para o meu negócio, né? Mas, como eu disse, hoje eu vivo um propósito de vida. Foi uma coisa que Deus colocou na minha vida. E, na verdade, o Brasa Fina, eu falo que não é nem meu. Eu só estou administrando para ele. Porque quando eu for embora, o Brasa Fina, se Deus quiser, ele vai ficar aí, enfim, alguém ou outra pessoa vai administrar, né? E a gente sente que nasceu de um propósito, né, Douglas? Sim, é um propósito. Não foi de por vida. acaso, Não obviamente. foi por acaso. Eu já gostava da área gastronômica, eu já tive restaurante, mas o Brasa Fina, ele é um filho, assim, vamos dizer assim. Maravilha. Além de eu administrar, né, para Deus, mas eu considero muito, né? É algo que, de fato, é uma paixão que Sim. eu tenho, né? E a gente sabe disso, a gente sente, né? Por isso que é o sucesso que é o Brasa Fina, né? A nossa ouvinte está aqui, a Cíntia. Cíntia, bom dia, Lidiane, tudo bem? Tudo bem, Cíntia? Tá aqui, Douglas, qual que é a quantidade ideal de proteína por pessoa? Carne bovina, linguiça, frango, para um churrasco, considerando outros acompanhamentos para garantir que não sobre e nem falte. Qual que seria? Cíntia, bom dia, obrigado pela pergunta. A gente calcula geralmente 450 gramas por pessoa de proteína, tá? Essa proteína ela deve ser, né? É interessante que seja dividido em alguns cortes, né? A gente vai separar 50% para bovino e os outros 50% você vai dividir em 3 partes, tá? Que é frango, linguiça e porco. Então 50% é proteína bovina, né? E o restante, os outros 50%, você vai separar em 3 partes, que é porco, linguiça e frango. Aí você vai ter um cálculo bacana para poder trabalhar, porque tem gente que só come boi, mas tem gente que só come frango e tem gente que come tudo. Então a gente consegue alcançar aí a pessoa vai ficar bem saciada, bem feliz aí. Perfeito. Com tudo. Oi, Lidiane, meu marido é mestre em jogar água na churrasqueira. Parabéns pelo programa, Nayara Silva. Já quero esse copo. Então, boa sorte aí. Eu acho que muita gente faz isso. Bom, eu tô até abandonando a panela no fogão lá, então tá tudo certo, né? E qual que foi, Douglas, o maior desafio que você já enfrentou na cozinha ou na brasa? Realmente a brasa ali ferveu. Hoje foi foda, né? Então, principalmente eventos grandes, né, com muitos preparos, muitos pratos. Hoje a gente trabalha com um menu muito personalizado, né? Se a pessoa quiser comer lagosta na grelha, a gente vai fazer. Se ela quiser comer camarão, se ela quiser comer jacaré, rã, chorizo, enfim, qualquer proteína animal a gente prepara na parrilha, né, ou no fogo de chão. Mas os maiores desafios, né, dentro do Brasa Fina, né, foram esses, né, eventos que exigiam uma quantidade, né, considerável de, por exemplo, garçons, eventos grandes, né, que precisavam ter vários preparos, enfim. E é nessas horas que, né, o controle emocional, a organização, né, vai fazer toda a diferença e vai mostrar se você é um profissional ou não na área, né? E aí isso é tudo aprendizado, né? Isso vem com aprendizado, isso vem com o tempo. O primeiro evento que eu fiz, a pessoa havia me contratado anteriormente para cerca de 40, 50 pessoas, e ela me pediu: Douglas, eu preciso que você faça um evento para 130. E o meu limite na época, que eu já tinha estabelecido, era 80. Eu falei: não, eu não consigo. Ela falou: você vai. Eu não vou. Você vai? Aí por fim, ela me convenceu, eu acabei fazendo para 130 pessoas e foi muito bom e atendeu super bem, né? Enfim, mas são esses, né? Esses momentos acabam moldando também o profissional, né, sim. Douglas? Acaba ganhando ali mais resistência, né? Mais resiliência ali, né? Com certeza. E tem algum prato ou corte que virou sua marca registrada, Douglas? Então, Lidiane, nós temos alguns pratos, né? Até a própria proteína que a gente faz ali na parrilha, na churrasqueira, que de fato são pratos que nós
nós criamos, né, vamos dizer assim. É até um pouco soberba falar que a gente criou, porque pensa bem, quantas pessoas já fizeram tantas receitas, então é difícil falar que criou. Mas é de nossa autoria, Sim, né? sim, sim. Que é a tulipinha crocante, é o meio da asa, ela é assada, depois banhada no barbecue e empanada na panko. E ela volta, né, para a parrilha, churrasqueira, por alguns minutos, para trazer esse aspecto crocante, né? E a gente serve ela bem quentinha e crocante. O cliente geralmente pede muito, né, nos nossos eventos. E os nossos hambúrgueres também, né, que são também receitas autorais. E isso cria identidade com o público também, Sim, obviamente, sim. né, Douglas? Elcinho está aqui conosco. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Douglas. Conheço o trabalho do Brasa Fina e é uma experiência extraordinária. Tido muito... tudo feito no capricho, né? Sucesso, Douglas, sucesso, Brasa. É o Elcinho que está aqui conosco na live. Obrigado, Elcinho, pela participação aí. Feliz pelo feedback, viu? O Inenarrável também já está aqui mandando, convidado para fazer um churrasco aqui no novo espaço do Inenarrável. Estão com restaurante agora também, né? Lá em Perdões. Tem muita gente comentando conosco na live. E tem aqui, gente, o copo Stanley. Você pode ver aqui, mostra para nós que lindo esse copo. Inclusive, vocês estão agora com também produtos personalizados, né, Douglas? O Brasa Fina. E continuamos aqui, o Everton Churrasqueiro. Quem tá aqui? O Everton Churrasqueiro. Esse aí conhece. Abraço, Douglas. Sucesso. É o Everton que tá aqui conosco. Grande amigo Everton. Colega de trabalho aí, né? Faz um belíssimo trabalho. Ele é uma das pessoas, né, juntamente com o Brasa Fina, né? Que tá trazendo, né? Que estamos trazendo aí um diferencial, né? Para esse mercado, né? Trazer uma experiência diferente, harmonização, proteínas diferenciadas. E enfim. hoje o público busca isso, não busca, Douglas? Com certeza. Hoje o público está querendo não só um churrasco normal, quer uma experiência mesmo completa, né? Sim, com certeza. As pessoas estão ficando mais conscientes, né, do que elas estão comprando e contratando, né, e conhecendo através das redes sociais o mercado como um todo, né? O que é um Angus, que é uma raça, né, bovina, o que é um Duroc, que é uma raça suína, que vai trazer qualidade, maciez, né? E recentemente, por exemplo, era muito falado, né, que, por exemplo, a gordura amarela no boi era de um bovino velho. E, na verdade, não é isso. É mito? Então isso é mito? É mito. Isso aí vem através... A gordura amarela, ela vem através da criação do animal. Se ele é alimentado através de pasto, ou se ele é alimentado através de ração. Então, quando ele é alimentado através de pasto, ele vai sofrer ali algumas mudanças, né? Modificações genéticas, onde vai trazer essa coloração, né? Essa pigmentação e também sabor, né, diferenciado na gordura, né, enfim, na proteína de modo geral. E quesito saudável, o que seria melhor aí? Não tem diferença. Não tem diferença, Douglas? Não. Assim, de acordo com os estudos, a gente não nota essa diferença nutricional, né? Mas questão de sabor, para quem está comendo uma picanha com a gordurinha, né, a gente tem que lógico, né, tem que assim como o óleo vegetal em casa, tomar cuidado, né? Ambos. Perfeito. A gente tem que ter um equilíbrio. Alcileia tá aqui, bom dia, Lidiane. Douglas adora esse universo da culinária. Tá participando, viu, Alcileia? E ela tá lá no Campestre 2 conosco. Muito bom dia para você e todos aí no Campestre 2. Olha, estou fazendo meu almoço e que fome que dá a ouvir como fazer um churrasco. Dicas ótimas. Ai, muito obrigada, Alcileia. Eu também tô por aqui com fome, viu? Quero participar, tô aqui. Lucas, tá participando, viu, Lucas? Boa sorte para você. Muita gente aqui participando conosco, interagindo aqui, mandando perguntas. A Ingrid está perguntando aqui, a Ingrid mesmo, né? Bom dia, Ingrid Vitória. Lidiane, estou ouvindo aqui, eu amo o destaque e gostaria de pergunta para o Douglas, o chefe, como faz para deixar a carne na churrasqueira sem queimar e sem deixar muita fumaça? Certo. Conta pra gente, dá para contar essa... Claro, Douglas? Claro. O que geralmente traz fumaça, desculpa o nome dela? É a Ingrid. Obrigado pela pergunta. Vamos lá. A fumaça, geralmente, ela se dá
pelo gotejamento de gordura. Tá? Certo. Geralmente se dá por conta disso. Ou então, por exemplo, alguma proteína que está né, caindo ali, o líquido dela, não necessariamente a gordura que está derretendo ali no momento. Então, o que você... Né, para evitar essa fumaça, vamos dizer assim, de fato trabalhar bem a brasa e o fogo, tá? O fogo não é inimigo do churrasco. O inimigo é você esquecer ele lá e depois você vai tirar um pão de alho que tá igual um carvão. Tá tudo queimado. Ficar ali abanando ali, funciona? Dá certo isso? Não. Você tem que ter, lógico, né, se você não tiver um equipamento, né, o exaustor, né, estiver fazendo numa churrasqueira pequenininha, daquelas bafinho, ela vai dar fumaça porque está muito próximo também da brasa, enfim. Mas o fogo faz com que não dê fumaça, né? Aquela questão de a fumaça a fogo, né? Se você tem fogo, a fumaça não vai estar presente ali junto ao mesmo tempo, né? Então, é aquela questão que eu falei, né? Se estiver pingando gordura, subindo fogo, desculpa, é só você tirar a grelha, né? Esperar o fogo baixar e voltar novamente. Você não precisa jogar água e estragar a sua brasa, né? Bom, não sei se eu respondi tudo que ela perguntou. Bom dia, minha querida Lidiane. Estou ouvindo aqui, amei as dicas do Douglas. Eu faço tudo errado. Fura a linguiça, jogo água na churrasqueira. Agora aprendi. Manda um abraço aí para ele. A Ivanete, né, que está aqui conosco. Agora não vamos mais fazer isso, né, Ivanete? Ivanete, muito obrigado aí pela participação. Só um adendo. Não é errado. O errado é não fazer churrasco. Ah, é verdade. Tá? Então, assim, cada um com o seu jeitinho, cada um, né, do jeito que você tem para fazer, é o seu momento, o momento com sua família. Então, faça. Eu não sou dono da verdade, bem como outros gurus e chefes da área também não são donos da verdade. A gente tem que usar desse momento da forma que ele né? Que é um momento em família, um momento de descontração e curtição. Mas que a gente está aproveitando as dicas e sem dúvida, né, gente? Sem dúvida. Agora, o Wilson está aqui conosco. Quando dá labareda na churrasqueira, como que faz? É o que eu respondi agora há pouco. É tirar a grelha, né? Ali de cima da brasa, esperar a labareda né, abaixar e voltar. Caso ela persista, aí você vai mudar, né? A churrasqueira ela tem um mapa, tá? Você vai mudar essa proteína de um lado para outro, né? Vai subir de novo a labareda, muda de novo. Porque é uma arte, né? O churrasco ele é uma arte. Então você vai divertindo ali, né? Aproveita esse momento para você aprender, para você praticar, né? É gostoso. E tem algum... nós já falamos sobre isso, né? Como que você define ali o ponto perfeito da carne, Douglas? Então, é o equilíbrio entre suculência e a textura, né, da proteína. Eu volto a falar que a gente precisa respeitar essa proteína. Como eu disse, a costela ela leva, né, de 6 a 12 horas, depende do tamanho, depende da espessura, enfim. E um chouriço ele demora 5 minutos, né? Para ser feito. A costela, você não consegue comer ela, ponto menos. Mas o chouriço, sim. Então, é entender cada corte, né? Cada proteína, de qual animal você está fazendo, e extrair o melhor dessa proteína. Alguns cortes, eles, não que necessariamente, mas você vai conseguir extrair o melhor dele alcançando o que ele propõe. Que é, por exemplo, nós entendemos que a preferência pessoal conta muito, né? E é isso que a gente pratica nos eventos. A gente já chegou a entregar mais de 5 pontos em um evento só, mas a gente não pode deixar de falar que uma carne, por exemplo, ao ponto, rosadinha, ela vai trazer mais suculência do que uma carne bem passada, entendeu? Então, para você que está aí em casa, né, que só come carne bem passada, tenta um dia comer uma carne no mínimo ao ponto, para você ver como é gostosa. É bem diferente. Maravilha. Boa tarde, Lídia Douglas. Grande participação hoje, hein? Esse é de peso. Faz uma copa lombo com geleia de maracujá. Super audaciosa. Simone, um beijo, Simone. Obrigada por participar, querida. Obrigado, Simone. Tem aqui também promoção. Tá participando, viu? Naira tá participando. Carol, que também tá aqui conosco. Jaqueline, bom dia a todo mundo que tá aqui enviando mensagens. Bom dia, amiga, tamo junto. Tô ouvindo aqui, tá certinho. E quem tá aqui pedindo para participar na live, faz o seguinte, vem pro Zap, viu? Vem pro WhatsApp, 359-9733-0094
4 para você mandar aqui a sua mensagem e concorrer, viu? A nossa ouvinte, a Justileia, está perguntando, a carne congelada pode ir direto para a churrasqueira? Justileia, obrigado pela pergunta, bom dia. Não pode, tá? Se você fizer isso, quando você for servir, além do mais, quando você quiser servir ela, né, com um ponto menos, vamos dizer assim, até ao ponto, né, que a gente tem mal passada, ponto menos e ao ponto. Nesses 3 pontos você vai ter um interior ainda gelado. Então você vai ter que passar mais a carne e aí você vai ter uma carne bem passada, a não ser que você goste, tá? Mas o ideal vai fazer um churrasco no sabadão, amanhã, amanhã ou que seja domingo, tira um dia Quer antes. fazer um churrasco agora, inclusive. Dá uma vontade aqui de fazer um churrasco agora, né, gente? Aí o ideal é comprar ela resfriada, tá? Você pode comprar essas picanhas congeladas, né, que seja de fato picanha e não colchão duro, toma cuidado. Mas não, o ideal né, você deixar ela descongelando na parte de baixo, né, no resfriador e não no congelador, no resfriador que é na geladeira, na parte de baixo, tá? Então deixa ali resfriando, no outro dia ela já vai estar né, numa temperatura, né, propícia para fazer. No ponto certo ali para ir para a churrasqueira, né? Para ir para a churrasqueira. A nossa ouvinte aqui também, a Sônia está perguntando, espetar ou colocar direto na grelha, o que é melhor? Depende da proteína, né? Mas assim, não tem modo errado de fazer, tá? Os nossos amigos, né, os gaúchos, eles utilizam muito o espeto, né? Para picanha, por exemplo, né, para ir casqueirando. Geralmente o espeto é para casqueirar a carne. Casqueirar é ir filetando, tirando pequenas fatias, né, da proteína. Agora, se for o steak, se for um bife, aí é grelha, né? Mas para peça inteira, né, costela, cupim ou uma fraldinha sanfonadinha, geralmente utilizada, né, o espeto para casqueirar, né, a proteína. A nossa ouvinte está falando que, Lid, pergunta a ele qual a maneira correta de descongelar um camarão. Qual que é a maneira correta? Camarão? Sim. Então, você tem ali, basicamente, né, a mesma maneira que você vai descongelar uma picanha, você vai descongelar um camarão no resfriador, tá? E o que eu faço, né, geralmente, descongelou, ele vai ter ali os líquidos, né, geralmente até embalado com uma certa quantidade de líquido ali junto, né? E aí você pode colocar ele no escorredor de macarrão para você, na hora que você fritar ou assar o camarão, você não cozinhar ele e ele ficar com aquele aspecto murcho, né? Que o camarão, ele é um tapinha, tanto na frigideira quanto na churrasqueira. Você precisa respeitar o ponto de cocção dele, que é extremamente rápido quando você tem uma caloria alta, né? E é uma dica importante, caloria alta. Camarão, ele precisa de caloria alta para fritar rapidinho e você ter uma suculência legal no camarão, para ele não ficar aquele seco. A Jéssica está conosco, a última pergunta aqui. Qual a carne bovina com o melhor custo-benefício para churrasco? Está perguntando, Douglas. Depende, Jéssica, depende de onde você tá? A gente sabe que a Rádio 94 é ouvida em muitos lugares, né? Sim, em geral, né? E no mundo também, porque sim, tem a internet, né? Em todo mundo. Justamente. Então, assim, depende de onde você tá e qual custo-benefício você quer atingir. Mas começa pelo trivial do churrasco, que é um contrafilé, que é uma fraldinha, né? A própria linguiça, né? No porco você pode pegar um lombo, enfim. É o trivial. Pode começar com o trivial que você vai se dar bem. Bom dia, aqui quem fala é a Altiele aqui no Jardim Fabiana. Deu até fome, viu? Mal estou esperando para eu chegar no final de semana e não furar a linguiça. Um abraço a todos e parabéns aí pelo trabalho. Também não vou mais furar a linguiça, mas tá aí. Aprendemos uma dica top aí, gente. Fica seca demais. Exatamente. E nem jogar água ali também, né? Justamente. Jogar água na brasa, ela apaga, hein, gente? O nosso bate-papo tá uma delícia, mas nós temos mais uma entrevista, então nós já vamos finalizando por aqui. Muito obrigada, Douglas. Sempre inovando, né? O Brasa Fina sempre inovando e agora também com os produtos personalizados, né? Eu que agradeço, Lidiane, pela oportunidade de estar aqui, né? Mostrar um pouco do nosso trabalho, né? Pela segunda vez nós estamos aqui, muito obrigado e vai ser um prazer a gente sempre estar aqui. Como você bem disse, nós estamos aí, né, criando, né? E fomentando outros negócios dentro do Brasa Fina.
E aí vem a boutique, né? Vem a store, vamos dizer assim. É onde a gente vai trabalhar com camisetas, bonés, tábuas, facas, enfim, artigos relacionados a churrasco. Perfeito. E hoje tem um copo instalado. Infelizmente, quero pedir perdão aqui. Tem muita gente que fez perguntas, mas não deu tempo, não vai dar tempo. Perdão. E o Douglas volta aqui com a gente, uma outra oportunidade para responder aqui as perguntas, viu? Da galera que está aqui conosco. Muito obrigada mais uma vez, Douglas. Eu que agradeço, Diana. Uma conversa que mostra que por trás de um grande churrasco existe aí muito mais do que fogo e carne, hein? Existe técnica, dedicação e paixão pelo que você faz. Douglas Leite reforçando que cada detalhe na brasa faz diferença e que a gastronomia é uma experiência completa que envolve sabor, momento e conexão com as pessoas. Fica o convite para você que não conseguiu ouvir a entrevista na íntegra, ouça e também conheça aí o trabalho, né, do Brasa Fina e se permita viver uma verdadeira experiência na brasa com qualidade e autenticidade. Dia 24 é Dia Nacional do Churrasco, nós já estamos aqui comemorando desde já com esse mega bate-papo com o Douglas Leite. Tem sorteio no final do programa, viu? Participa conosco aí e siga também nas redes sociais, no Instagram, Brasa Fina. Eu volto com vocês, sabe por quê? Nós vamos conversar daqui a pouquinho, gente, com o pessoal do Circo Rap Day, viu? É a última semana, hein? Ok? Então vem pra cá, já participa. E esse circo aí, com certeza, né, já tá dando aí, né, dando o que falar, muitas risadas, muita magia para toda a família, inclusive, tá? Vamos ficar ligado conosco. Daqui a pouquinho eu volto com as informações do Circo Rap Day.